Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. So I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esta é a Conversa ao Pé do Rádio. Este é Rubem Gonzalez, esse é o nosso canal. Vai se inscrevendo, vai divulgando, vai passando para frente. E hoje é dia de Brizola, mas a gente bota uma música suave aqui só para acalmar os ânimos. Roberta Fleck, Killing Me Softly. Primeira na Billboard de 73, se não me engano. Essa música aí explodiu. Eu tinha 10 anos quando isso aí começou a tocar. Nossa Senhora, essa vai matar a saudade de muita gente, inclusive de quem me pediu ela. Mas tudo já é. Vamos pra frente. Hoje tem Brizola aí na frente. Hoje são 21 de junho, ou 21 de junho, deu para entender, né? Então, se não deu, entende sem dar piada, sem graça, mas tudo bem. Bem, hoje é aniversário da morte de Leonel Brizola e também aniversário de nascimento centenário de Nelson Gonçalves, se não me engano. Acho que sim. Se eu estiver errado, eu errei também, porque eu não sou perfeito e à prova de falhas. Então, hoje a nossa homenagem, a nossa primeira homenagem, que nunca pode deixar de existir, vai ser para o eterno Leonel Brizola. Itagiba Brizola, nascido Itagiba, nascido pobre, como já falei, no interior do Rio Grande do Sul, Carazinho, e que veio para a cidade grande desde pequeno, novo, tem uma trajetória de luta, de vida admirável, carreou para a política, entrou para a política, deu um golpe do baú, casou com uma mulher rica, de uma família milionária. É daí todo o dinheiro da história de Brizola. Todo o dinheiro da história de Brizola vem da sua esposa Neuza, irmã do João Goulart, de quem ele tinha se tornado amigo. Não vou aqui fazer a biografia do Brizola, porque tem muitas por aí. Mas principalmente falar do caráter dele. Brizola já errou muito. Brizola não era só acerto, como nós não somos só acertos. Nós cometemos erros. Brizola era turrão, era teimoso, perdeu bons aliados por causa disso, mas ele tinha uma característica ímpar nas pessoas. A obstinação, o amor que ele tinha ao Brasil, o amor que ele tinha ao povo, ao trabalhador, a sua própria trajetória. Brizola poderia ter sido, após conseguir um espaço na política, ter se casado com a irmã de um governador, que depois veio a vice-presidente e a presidente, se apossar daquelas situações, encher os bolsos de dinheiro, ficar
podre de rico e anônimo, como centenas de milhares de ladrões existem nesse país, de Antônios Britos, de Crúzios, de outras, e até na esquerda mesmo, ladrões, bandidos, ladravazes, gente à toa, muitos perseguidos pela ditadura militar, mais por serem criminosos comuns do que por terem algum tipo de problema político, porque a história mostrou que depois que os militares saíram, não que eu defendesse o governo militar, o governo foi tomado por assaltantes civis que sistematicamente, durante décadas, se colocaram a vender e destruir o Brasil. Honrosa exceção ao período de Lula, que apesar de ter fraquejado, de não ter feito tudo que precisava, muito aquém disso, se cercou de verdadeiros lixos até que andavam pelo PDT, como Dilma Rousseff. Mas essa é maravilhosa, essa é boa mesmo, porque essa enganou a ambos. Enganou a Ciro Gomes, a Ciro Gomes não. Ciro Gomes acho que ela ainda engana, né? Porque o Ciro Gomes só tem elogios para Dilma. A Dilma deve ser encantadora, aquela figura pérfida. Aquilo não tem nada a ver com aquilo, gente. Aquilo ali, por trás, não é nada daquilo. Aquela tontice, aquela estultice, aquela parecendo ser meia retardada, aquilo tudo é jogo de cena. Por trás, ela é cruel e impiedosa com qualquer um. Ela nunca foi líder de nada, mas sempre foi uma chefe tirânica. Quem trabalhou com ela sabe disso. Recebi uns alfarrábios aqui do Rômulus que dão crédito a isso e se somam a tudo que eu já sabia dela e que já falava dela há algum tempo. Mas não é isso, eu estou falando de Brizola. Brizola sempre foi a coragem em estado puro, a coragem que falta a grandes estadistas, aquele ponto que falta para o cara deixar de ser governante, ser presidente, ser político e ser estadista. Brizola sempre teve uma causa, sempre teve um rumo, sempre teve um norte. Ele nunca se desviou dele. E para isso fez inimizades, criou inimizades, até muitas brigas totalmente dispensáveis. Ele não soube digeri-las. Mas, inegavelmente, ninguém sonhou mais com um Brasil grande, com um Brasil decente, com um Brasil honrado, com um Brasil orgulhoso do que Brizola. Ele sabia das mazelas, ele entendia o mundo. Uma vez aconteceu no Rio de Janeiro uma situação intramuros, muito engraçada, que ele foi procurado por uma comissão de policiais civis que pediam um reajuste de salário, e ele, mostrando conhecedor da realidade, virou e falou assim: mas vocês com essas carteiras aí, vocês não estão precisando de aumento, vocês podem segurar um pouco, vocês sabem se virar. Ele naquele momento mostrou que sabia muito bem que existia uma corrupção pequena, mediana e até grande, e que é impossível de você combater isso com palavras de efeito, com goela, como quiseram moralizar o Brasil. A golpe de goela, tiraram uma quadrilha e botaram outra muito pior, porque essa outra veio contra a gente. E Brizola sempre foi a favor. Brizola tem atos memoráveis. Brizola faz o levantamento jurídico e pega a Bondancher e a Titi no Rio Grande do Sul e simplesmente dá um cruzeiro por cada uma e reestatiza as mesmas. Os canalhas privatizam, vendem o que não fabricaram, vendem o que não fizeram, vendem o que não produziram e dizem pra gente que é para o bem da nação, para resolver os problemas da nação. Aí você abre o caderno econômico, você vê que a dívida interna brasileira só aumenta. Eu não estou entendendo. Como disseram outro dia, eu achei maravilhoso, publicaram aqui, não é de minha autoria, mas é meu dever repassá-lo. Falaram que o PT tinha quebrado o Brasil. E agora estão dizendo que se não aprovar a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Quebra ou requebra? Vai cair no samba? É quebra, requebra, quebra, requebra. Se o PT já tinha quebrado o Brasil já estava quebrado. O que é uma grande mentira e que também não é defesa nenhuma do PT, do governo servil fajuto que o PT fez, principalmente na gestão
desse demônio de saia, né? Que eu não tenho outra palavra para esse estrupício. Então, mas o papo continua sendo Brizola, né? O Brizola é a referência, porque Brizola jamais se curvaria a isso. Davi Nasser era um jornalista vagabundo, bandido, uma dessas penas alugadas que denegriam o Brizola, atacavam o Brizola, até que o Brizola falou que ia pegar ele, que ia pegar a La Gaúcha mesmo, pegar lá nordestina. Gaúcha quando existiam gaúchos de verdade, né? Os gaúchos hoje se alternam em governos ultraliberais e neoliberais. Caralho, pelo amor de Deus, bombacha virou saia. Puta que pariu. Alô, meu povo do Sul, acorda, caralho. Vocês já foram melhor do que isso. Então é o seguinte, no melhor estilo nordestino, sujeito macho, que também no Nordeste, também tem cada figura que puta que pariu. Trocado por um pote de merda, se perde o pote. Mas aí Rubem, você tá falando dos nordestinos, eu tô falando dos maus nordestinos. Eu não tô falando dos bons, não. Dos bons eu falo todo dia. Dos ótimos eu falo todo dia. E dos merdas eu falo de vez em quando. Só isso. É simples, né? Difícil, precisa desenhar. Agora quer me taxar de racista? O nordestino não é raça, né? Para com isso. Mas Brizola atravessa o saguão e prepara-te para apanhar-te. Tu vai ver o que é falar de homem. E Davi Nasser era um palmo mais alto que Brizola. Mas o primeiro soco pegou logo na boca do estômago. Quando ele arqueou, foi no meio do queixo. E o melado desceu. E o recado foi um só. Isso é pra tu aprender a não falar de homem, seu merda, seu canalha. E assim foi e assim ficou. É isso que muito jornalista está precisando aí. Todo mundo está precisando encontrar com um Brizola da vida, que mete a mão no pé da venta e pronto. Nunca pegaram Brizola em nada. Nada, nada. Quem tentou enlamear a biografia de Brizola foi Sérgio Cabral Filho. Onde está Sérgio Cabral Filho? Aonde? Tá, virou roxinol de gaiola. Tá lá preso, fodido, humilhado, pisoteado, ladrão. Quem é Brizola para a história e quem é Sérgio Cabral? Eu não tenho muito mais coisa para falar de Brizola, porque Brizola responde por si. Como fazem falta Brizolas hoje? Como fazem falta hoje gente da estirpe dele, inclusive de seus opositores. A situação está tão crítica, que tem muitos adversários e opositores do Brizola que eu teria saudade de tê-los como governantes. Talvez até um impensável Carlos Lacerda. Porque o nível que nós temos aí é assustador. Nós estamos na mão de bandidos, ladrões, comprometidos, gente que quer misturar fé, Deus com tudo. O Brasil nunca foi muito bom, o Brasil nunca foi justo, mas o Brasil já foi 100 vezes melhor do que é hoje, e não é saudosismo, é constatação. A violência explodiu, o neo-evangelismo tomou as rédeas. O sujeito não tem nada a ver com cor, com gentículo, com nada, mas o sujeito que olhar em qualquer quadrante do planeta para o Valdomiro Santiago e não achar que vai ser assaltado por ele, essa pessoa sofre de autismo. Se você vir por uma rua escura e o Valdomiro Santiago vir na sua direção, você sabe que vai ser assaltado, porque o cara tem cara disso, de bandido, do que ele não deixa dúvidas quanto, tá? O cara simplesmente tem cara de larápio, de rato, de aplicador de golpe. Aqui eu vou pedir a Deus, ainda retalia, tá vendo? Falou mal, tomou lá, se fudeu, se rebentou, tripudia de mortos, de acidentados, de feridos, e tem milhões de seguidores. Tem gente que tá me chamando de Thanos aí nas redes.
Olha, gente, eu tô começando a gostar do apelido. Pode continuar, pode botar Thanos Gonzalez aí mesmo, porque realmente tem tudo a ver. Eu acho que está precisando de acontecer alguma coisa. E essa coisa vai acontecer. Eu acho que 2012 existiu. Tinha uma profecia maia, né, que falava que 2012 seria o fim do mundo. Primeiro vamos entender o que é fim do mundo. Não é fim do mundo. As coisas vão se arrastando pela história, e existe uma técnica de propagação que a gente faz, que consiste em uma pessoa fazer um relato de um caso e repassar para outra. É uma dinâmica de grupo que eu já fiz, e que quem vê a coisa olha e desenha, ou olha e fala. Aí depois essa pessoa fala para outra. Nenhuma delas, quando você chega na 10ª pessoa, aquilo já está totalmente deturpado, deteriorado e modificado. Por quê? É um meio de propagação. Agora imagina uma coisa milenar. Quando se diz que em 2012 o mundo acabaria, era o fim de uma era, de um ciclo. E tudo dá a entender disso. Tudo dá a entender que nós chegamos ao fim de um ciclo mesmo. O mundo está louco. O mundo está totalmente louco. O mundo vive clamando por uma guerra num momento em que algumas nações têm. Não destruir o planeta vai continuar muito bem, obrigado, está pouco ligando. Para eles, para o planeta, tanto faz um pé de coqueiro ou uma fonte de Césio 137. Está tudo bom para ele. A radiação, água, onça pintada, para o planeta, para a natureza, é a mesma coisa. Não importa 7 bilhões de seres humanos ou 7 bilhões de cadáveres. É tudo fosfato. Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Lavoisier na veia, na testa. E nós estamos caminhando para isso. A única coisa que se vê é a exploração cada vez maior, a concentração de renda, falsos líderes, falsos profetas, mas a um nível assim assombroso. Quando você vê, como eu falo, quando você vê Valdomiro Santiago com aquela cara de passador de cheque sem fundo na Rua da Alfândega, tá? Com 1 milhões de seguidores, com esse discurso idiota, imbecil, quando você vê gente, cantores gospel, pais postiços de 50 filhos se matarem a tiros, no final das contas, por poder, por dinheiro, quando você vê tudo isso acontecendo, quando você vê a exploração, a tal da guerra híbrida, sem limite, você descobre que o negócio está feio. O negócio está feio e daí vai piorar. Nós estamos às portas da extinção dessa civilização, não da humanidade. Não, a humanidade não vai ser extinta. Nós vamos ficar aqui como seres primitivos e vamos manter gente tribal, novas tribos. Nós vamos ser os ressumérios. Daqui a 30 anos, o coxinha que sobrou hoje, o identitário que sobrou hoje, que a única coisa que ele sabe fazer é viver de cuspe, ele não sabe emendar a sandália dele, ele não sabe botar um prego numa havaiana. O que acontece no Brasil e no mundo hoje é que quem está dando as cartas são pessoas que, se a humanidade precisar delas para alguma coisa, o cara acha que lata de extrato de tomate dá em prateleira de supermercado, o cara acha que frango vai andando para a gôndola do supermercado, e essa pessoa não tem tecnologia para botar um prego numa havaiana, coisa que pobre sabe fazer muito bem. Eu sempre recomendo um filme, A Dama e o Mordomo, eu acho que A Dama e o Mordomo. É um filme meio comédia, final da década de 50, mas mostra exatamente isso.
como as pessoas se mantêm pela riqueza material momentânea da estrutura social que nós criamos e a riqueza de verdade, que é o conhecimento prático. Eu não tenho problema. Se virar Mad Max, se a Rússia apertar o dedo, porque o plano do Putin, eu amanhã vou fazer um programa geopolítico sobre isso, porque hoje eu comecei com Brizola, homenageei Brizola, misturei com tudo que nós temos hoje aqui, tá? Amanhã eu falo sobre isso aí. Mas se acontecer o The Walking Dead, né? Que aquilo ali na realidade não é sobre zumbis, é mais ou menos sobre o risco que eles correm e que eles estão correndo, principalmente a sociedade americana, que eles estão comprando briga com gente que não liga de morrer, não. Não liga de morrer por quê? Porque o russo sabe o que é morte. Dezenas de milhões de russos já foram mortos dentro de sua terra, perderam tudo, reconstruíram a nação as 3 vezes. A China, a mesma coisa. A vida da China foi sempre ser vilipendiada, roubada, assaltada por todos. Até na virada do século XIX para o século XX, o governo foi destituído pela coroa inglesa para essa defender os narcotraficantes da época, os traficantes de ópio que sustentavam a coroa inglesa. Aí depois vieram atrás do Escobar chamando ele de criminoso. Mas também tomaram a produção inteira, né? Então é o seguinte, é esse o planeta que vai acontecer, o que está se apresentando para a gente. Uma destruição massiva, recomeçarmos do zero, um arco e flecha para cada um, e o que nós vamos ter? Uma tribo ancestral, liderada por nada, por ninguém, aqueles grupos de Walking Dead andando para cima e para baixo, sem cérebro. O sem cérebro é uma analogia com as pessoas que são inúteis. É assim que eu vejo a série. Então nisso aí pode ter certeza que eu vou ser um dos líderes. Não tem problema, porque eu sei sim botar prego em sandália havaiana, eu sei consertar minhas coisas, eu sei consertar o meu carro, eu sei consertar minha geladeira. Não tenho problema nenhum, eu sei soldar, eu sei usar um torno, eu sei fazer uma porrada de coisa. Se eu cair numa oficina velha com um monte de coisa, eu vou sair dali com um monte de utensílio, um monte de coisa. E as pessoas não vão saber nem ligar aquilo ali, nem ligar um gerador, até porque não sabem como funciona, porque eles vivem disso aí. Eles vivem de girafalianes da vida, vivem de cuspe. Vivem de uma convenção social que foi criada. Só que se esse tecido romper, que é o que vai acontecer com uma guerra definitiva vai provocar o rompimento do tecido social. Antes da destruição do planeta ou das mortes, é que vão se destruir as cadeias produtivas, vão se destruir as cadeias que mantêm, vão separar os anônimos que te carregam nas costas. Os anônimos que puxam petróleo, os anônimos que furam poço de petróleo, como eu fui sempre anônimo, furando poço de petróleo junto com as equipes da Petrobras, nós todos vamos para o saco por causa disso, porque essa máquina industrial vai acabar, vai haver um rompimento. E aí, porque na década de 50, quando você via um filme americano, já repeti isso várias vezes, você via um operário com a marmita voltando para casa, ou pegando o seu carro. Até o pessoal falava, gente, o cara é peão, mas tem um carro, e carro novo. O American Way of Life, baseado na produção. Era efetivamente baseado na produção. Só que os Estados Unidos destruiu esse parque todo, foi explorar os asiáticos, que malandramente se deixaram explorar durante décadas. Foram roubados, explorados, vilipendiados, só que pegaram todo o know-how e toda a tecnologia. Era isso que eles queriam. Era isso que eles queriam. E pegaram tudo, e agora Satoru tirou carteira. Satoru não precisa parar mais na Patrulha Rodoviária Federal para dar legume para ninguém. Satoru sabe o que faz agora. Então tudo isso foi pro saco. Hoje, quando você vê um filme americano, isso daí tem tudo a ver com guerra híbrida e com a posição das coisas. Quando você vê um filme americano, da década de 90 para cá, principalmente, todo mundo, pode ser um filme romântico, pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser o que for, tá todo mundo num escritório atrás de um computador. Todo mundo tem belas carreiras, todo mundo tem belos carros, todo mundo tem belas mansões, todo mundo tem essa vida e todo mundo vive atrás de uma cadeira, de um computador. Ninguém produz nada.
porque aquilo ali não produz nada. São necessários? São. E tem gente que acha que pode viver ad eternum atrás dessa posição. Com o rompimento, a maior desgraça, a maior tragédia de uma guerra total não seria nem o número de mortos, mesmo que morressem apenas 10% da população mundial. Isso aí a gente tira no xixi. O grande problema é a quebra das cadeias. Então, realmente, 2012 pode ter significado o fim da humanidade, dessa humanidade que nós conhecemos. Até porque a humanidade, como carinho, amor, empatia, ela pouco existiu durante toda a existência do homem, mas piorou muito nos últimos tempos. Grupos religiosos que pregam única e exclusivamente o egoísmo. É lamentável o que nós temos, é lamentável o que nós vemos, e a gente começou em Brizola e terminou no caos. Mas é isso aí mesmo. Brizola não viu nada disso, não perdeu nada, morreu a tempo de não assistir nada disso. Tudo que nós vemos aqui realmente é lamentável. Até amanhã, a gente faz amanhã uma análise geopolítica do risco que a gente está correndo no planeta. E como eu falo e tenho que falar, isso você só vê por aqui ou em algum canal muito bom. O resto é tudo lixo. O resto é tudo porcaria, clickbait e gente tentando com fake news ganhar views e tentar ganhar mais uns centavos na internet. Essa não é a nossa função. Esse não é o nosso rumo, esse não é o nosso norte. Assim como Brizola, a gente mira em alguma coisa, e mesmo que no meio do caminho a gente crie inimizades e passe por cima do pé dos outros, nós não vamos parar. Ninguém vai nos deter. Até amanhã, se Deus quiser. Ele vai querer. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes.